Érica Souza, a sobrinha do tio Paulo, o idoso que foi levado já morto para pegar um empréstimo em um banco, deixou a cadeia em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira. Ela estava presa desde o dia 16 de abril. Ainda nesta quinta-feira, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, que tornou Érica ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. A reportagem é de Rodrigo Viga. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu soltar Érica Nunes, a sobrinha do tio Paulo, protagonista de um caso de enorme repercussão no Brasil e lá fora em meados do ano passado, e também torná-la ré por conta desse episódio chocante. A decisão de soltar Érica Nunes, a sobrinha do tio Paulo, foi da titular da 2ª Vara Criminal de Bangu, na zona oeste da capital. De acordo com a juíza Luciana Moco, Érica, a sobrinha de tio Paulo, tem residência fixa, não tem antecedentes criminais e não representa qualquer tipo de risco para a sociedade. Ainda assim, Érica Nunes agora é ré na Justiça Fluminense por conta do caso envolvendo o tio dela, que aconteceu em 16 de abril em uma agência bancária na zona oeste do Rio de Janeiro. Érica levou o tio supostamente já sem vida para tentar sacar um empréstimo de 17 mil reais. Medidas restritivas e cautelares foram impostas pela Justiça do Rio de Janeiro para que Érica Nunes responda a esse processo envolvendo a morte do tio em liberdade. Entre as medidas, terá de comparecer mensalmente à Justiça para comprovar que não deixou a cidade nem o estado do Rio de Janeiro. Em paralelo, a Polícia Fluminense abriu um novo inquérito tendo Érica como alvo. Ela é acusada de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A advogada da sobrinha de tio Paulo avalia que é na Jovem Pan essa nova tentativa de indiciamento que está sendo estudada pela Polícia Fluminense. Chegou ao nosso conhecimento, de acordo com o processo, de que o senhor doutor delegado teria incluído como nova possibilidade de crime homicídio culposo. Qual seria o homicídio culposo? Refere-se que a pessoa, de alguma certa forma, teria contribuído para a morte de outra pessoa, só que sem a intenção de matar. Nós, como advogados da senhora Érica, lutaremos no momento oportuno para desclassificar, conforme a lei, essa capitulação que foi colocada em desfavor à nossa cliente. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, não há dúvidas de que Érica levou o tio para tentar empréstimos em bancos e financeiras quando Paulo Roberto Braga já estava sem vida. No entanto, a defesa de Érica Nunes contra-argumenta que o idoso de 68 anos de idade morreu dentro da agência bancária enquanto esperava o contato com a gerente para tentar sacar um empréstimo de 17 mil reais. No Rio, Rodrigo Viga. Estava pensando aqui, preciso da ajuda do Cristiano Vilela mais uma vez. Vilela, é tradicional a justiça ser morosa no Brasil. Não estou fazendo nenhuma crítica. Isso também se dá conta aos sistemas, burocracias e à enorme quantidade de processos. Mas, na minha memória, eu lembro de casos que ganharam grande repercussão nacional e internacional, como é o caso aí do tio Paulo, que já virou quase que uma figura, vai ter fantasia dele no carnaval seguramente o ano que vem. Mas quando isso mexe com o clamor da sociedade, tende a ser um processo julgado de uma maneira mais veloz. Você coloca o tio Paulo nessa categoria? Talvez a gente veja o desfecho aí da sobrinha Érica mais rapidamente? Ah, com certeza. Isso acontece bastante, você tem toda a razão, Favale. E o próprio fato de que a sobrinha do tio Paulo, ela foi presa e permaneceu aí um determinado período na prisão, isso já demonstra isso. O caso dela não me parece, de forma alguma, ter os elementos que são capazes de justificar uma medida preventiva de restrição de liberdade. E nós sabemos que no Brasil a prisão ela se dá ordinariamente ao final do processo, com o trânsito em julgado.
Então, se ela eventualmente não traz nenhum risco à sociedade, não traz nenhuma situação que possa causar uma comoção e que possa justificar a manutenção da sua prisão, o correto é isso mesmo, é que ela de fato possa responder ao processo em liberdade e aí sim, tentar trazer argumentos para justificar aquilo que é muito difícil, porque as imagens chocaram o Brasil inteiro.